Tom da Ciência desse mês vai ser sobre o projeto Territórios do Petróleo. Então, nós temos 3 convidadas que vão falar um pouco mais, esclarecer um pouco mais sobre o projeto que visa promover a discussão pública dos processos de distribuição e aplicação dos royalties e participações especiais, incentivar a constituição dos núcleos de vigília cidadã e ainda realizar ações e atividades educativas, tendo como público prioritário os representantes dos grupos sociais mais vulneráveis aos impactos da indústria e da indústria do petróleo, além de beneficiar, nas suas atividades abertas, membros da sociedade civil organizada, composições sociais e lideranças dos municípios de atuação do projeto. Os municípios contemplados por esse projeto, que é tão amplo, são as cidades de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goitacazes e São João da Barra. As ações educativas do projeto Territórios do Petróleo são executadas pela equipe técnica e por professores pesquisadores e técnicos do Centro de Ciências do Homem da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. Bom, para falar um pouco mais, nós temos Michele Weissman, que é a coordenadora de campo, temos a professora e pesquisadora Denise Terra e ainda a supervisora social regional Suelen Ribeiro. Bem-vindo a todas. Começa com a apresentação Territórios do Petróleo. Professora Denise, como a pesquisa se desenvolve, né, nesse trabalho? A pesquisa, né? Boa tarde a todos, né? A pesquisa no territórios é de fundamental importância, né? Porque alimenta a pesquisa, extensão e ensino. Então, a pesquisa alimenta o fazer, né? E as articulações que são feitas e a integração entre alunos, professores, técnicos e a própria comunidade. Não é uma pesquisa isolada, uma pesquisa de escritório, uma pesquisa só a partir de dados secundários, mas uma pesquisa viva no sentido de que, né, a realidade e a vivência desses grupos sociais vulneráveis, que é o grupo prioritário de atuação do projeto Territórios do Petróleo, alimenta, né, as pesquisas que são realizadas no âmbito do projeto, nos mais diversos temas, né, que concernem a própria estrutura, né, pensada do projeto Territórios, né, que é justamente reduzir o déficit informacional desses grupos sobre os royalties, sobre as participações especiais, sobre o próprio orçamento público, controle social, transparência, educação ambiental. Então, todas essas questões, né, muitas vezes complexas, né, e difíceis de se trabalhar, né, de forma, né, mais didática, né, mais, vamos dizer assim, lúdica, né? Existe esse nosso esforço de conciliar os estudos e as pesquisas com o próprio grupo que também produz o conhecimento, porque existe uma valorização do saber destes grupos, né? Então, a produção da ciência, a produção do conhecimento científico é feita de forma coletiva e valorizando o saber desses grupos, né, que são os grupos, né, do nosso projeto. Um perfil, né, do projeto é a educação popular, né? É uma linha de raciocínio que é empregada e também é pensada durante toda a articulação do projeto, o início do projeto, e que desenvolve até hoje, nessas fases, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Em relação a essa educação popular, Suelen, como ela é feita, executada, quais são as estratégias para se implementar uma educação popular diante dos grupos que o projeto se relaciona? Seja bem-vinda. Boa tarde a todos, né, e todas. É um prazer enorme, né, estar aqui falando do projeto. Esse projeto que tem esse objetivo
muito abrangente, né? É uma proposta muito bacana. E pensando essa pergunta que você trouxe, né, eu fico refletindo que a educação popular, né, ela na verdade é a base do nosso trabalho, na verdade é o fio condutor que a gente utiliza para a gente estar acessando, né, e a gente estar acompanhando as atividades no campo, porque a gente precisa transpor esse conhecimento, né, a gente precisa diminuir um pouco, mitigar essa desinformação das pessoas, e a gente usa da educação popular como uma ferramenta importante, né? Porque os núcleos de vigília cidadã, que são os principais espaços onde acontecem as trocas, os conhecimentos e todo o processo mesmo de conhecimento que o projeto vem trazendo, ele é um espaço que é um espaço de educação também, né? Mas uma educação informal, e a gente se utiliza muito da educação popular para a gente conseguir dialogar de uma forma que diminua, né, que transforme essa informação numa informação qualificada, mas também acessível para todo o público e também facilite as pessoas a passarem aquelas informações para outras pessoas, né? Então, a educação popular, ela está na base do nosso trabalho com as comunidades, mas ela também está na base do trabalho que a gente desenvolve dentro do próprio projeto, quando a gente, o tempo todo a gente está se formando, a gente está estudando, né? A gente está buscando aprender, e igual a professora Denise falou, né? Sobre orçamento público, sobre transparência, então a gente também precisa, né, estar se qualificando acerca desses temas para estar levando para as pessoas, e a educação popular, ela é ali, né, a nossa forma, né, o nosso... não é um método, mas é a forma como a gente se comunica, como a gente tenta trabalhar para fazer um diálogo, né? E ter uma educação cada vez mais libertadora e emancipadora. A Suelen tocou no assunto Núcleo de Vigília Cidadã, né, que acabou sendo implementado numa segunda fase, foi até um resultado do trabalho, da pesquisa, do investimento em estudo. E, Michele, como esse núcleo ele se comporta, como ele é formado, formatado, pensado, de que forma que esses núcleos eles são articulados, esse cotidiano, esse dia do campo, né? Como você já tem uma atuação mais próxima dessas pessoas, de que forma que acontece? De que forma que os NVCs, eles caminham? De que forma que eles caminham? Como é que é o trabalho deles? Boa tarde, Moza. Boa tarde, queridas Suelen e Denise. Também é um prazer para mim estar aqui com vocês e também contribuindo com esse projeto que eu admiro bastante, que é o Tom da Ciência, e falando de um outro projeto que eu adoro, amo, que é o Territórios do Petróleo, que tenho o prazer de trabalhar. Então, os núcleos de vigília cidadã são grupos, né, de pessoas, de comunitários que vivem, que residem nesses municípios da abrangência do projeto, em localidades que são consideradas vulneráveis aos impactos negativos provocados pela indústria do petróleo, né, pela cadeia produtiva de petróleo e gás aqui na região, tanto no norte fluminense quanto na região dos lagos. Então, esses grupos foram constituídos, né, durante a primeira fase do projeto, que teve ali como objetivo fazer uma apresentação do projeto em todos esses municípios, sensibilizar as pessoas para a proposta, né, do projeto, que tem aí, como as meninas já lembraram bem, o objetivo de mitigar, de diminuir essa desinformação e também de conseguir propiciar um direito constitucional garantido, que é o acesso à informação, o acesso à comunicação, né? Então, eles foram constituídos, são grupos de pessoas de até 20 de moradores desses municípios e localidades. Em alguns municípios, a gente tem até mais de 20 pessoas, porque quanto mais abrangente for esse diálogo, também é melhor. A segunda fase do projeto, Moza, teve um objetivo de consolidar esses grupos. Então, a gente, em cada município, tem uma sede, que é um espaço físico, onde esses grupos, né, que são os núcleos de vigília, se reúnem periodicamente, geralmente, na maioria dos municípios,
São de 15 em 15 dias, justamente para debater sobre os problemas que vivem, sobre as estratégias de enfrentamentos para esse problema, e também da apropriação dessa troca que a Denise bem lembrou, e a Suelen também, dessa troca de saber, né, entre a universidade, a pesquisa, a extensão e o saber desses grupos, a vivência, né, de como que eles, inclusive da realidade municipal, que só quem vive é que sabe exatamente como que se dá. E agora, na fase 3, né, então, o caminho que esses grupos têm percorrido, na fase 3, essas pessoas, então, elas, durante toda a fase 2, se prepararam para agora também serem aí mais protagonistas ainda da ação do projeto. Então, elas se preparam para atividades para além do núcleo de vigília, né, ampliando bastante a informação sobre as rendas petrolíferas, o orçamento público e as políticas públicas, como que isso está se materializando na vida do município, né, das pessoas que residem ali. Acho que é isso. Professora Denise, o projeto atua, né, junto com técnicos, com pesquisadores e também com um público definido. Com os alunos de pós-graduação, né? Então, esse público é um público grande e diverso. De que forma, professora, que os técnicos, os pesquisadores e os alunos da pós-graduação, eles se relacionam e chegam a formar pesquisas, a entregar estudos? De que forma que isso acontece? Quais são os resultados que acabam sendo finalizados, né? Quais são os objetivos que acabam sendo concretizados? Os projetos, né, como esse, né, Territórios do Petróleo, né, são projetos que têm, né, objetivos específicos, né, e metas a serem alcançadas, mas, ao mesmo tempo, né, são desenvolvidos com a colaboração de professores, né, de muitos alunos, muitos deles bolsistas, né, técnicos, os próprios grupos, né? Então, essa integração é muito importante, né, porque é uma produção de pesquisa ativa, né? O material que é trazido, né, pelos alunos que participam desses projetos, as pesquisas realizadas pelos professores, alimentam, né, de forma contínua a produção do conhecimento e a transformação, né, nesses próprios grupos que são articulados ali via os núcleos de vigília cidadã, né? Através da estimulação lá do diálogo, das articulações, a partilha de informações. Então, existe uma construção conjunta do conhecimento e valorizando o saber fazer dessas comunidades, né? Então, essa educação, que não é uma educação formal, a educação ambiental não é uma educação formal, mas a forma como ela é trabalhada no âmbito do projeto Territórios do Petróleo, né, ela é trabalhada numa concepção, como a Suelen colocou, de educação popular, né? E isso aí leva a uma produção de conhecimento conjunta, uma produção de conhecimento coletivo, né? Então, essa integração favorece muito, né, ao programa de pós-graduação e às próprias comunidades, porque, né, essa relação é uma relação muito rica e é a que deve ser feita, né? A pesquisa ela deve considerar a população, né, os conhecimentos, sem discriminação, valorizando o conhecimento deles, o conhecimento popular, né, na produção do conhecimento. Então, é uma integração muito satisfatória, tanto que é um projeto integrador. Quando a gente fala um projeto integrador do programa, é porque integra, né? Alia o ensino, a pesquisa e a extensão. E o resultado tem sido muito positivo. Moça, eu queria complementar um pouco essa reflexão da Denise, colaborando da seguinte maneira: a gente tem percebido também que
o desenvolvimento do projeto, das ações do projeto no campo, tem conseguido romper com um imaginário assim, que está muito na subjetividade das comunidades, que não tiveram tanto acesso assim à educação formal, à escola, né, à universidade pública, de que a universidade é muito distante da sociedade, que a universidade é um lugar de difícil acesso. Então, essa proximidade dos professores pesquisadores no campo tem rompido com isso e estimulado, inclusive, essas pessoas, né, e essas comunidades a enxergarem a universidade num outro lugar também, né? Nesse espaço que é público, que é de acesso para todos. Então, eu tenho observado muito isso. Ao mesmo tempo que eu também tenho observado que, para dentro da comunidade acadêmica, né, tem sido uma espécie de primeiro emprego, primeira oportunidade para os alunos que se formam na própria universidade. Então, além dessa extensão que a universidade tem, outros projetos, e tem, como o Territórios também, mas a equipe técnica do projeto é uma equipe contratada, então tem uma relação trabalhista que tem possibilitado os alunos que saem da formação de graduação e também da pós-graduação a ingressar nesse mundo do trabalho, né? E então é muito interessante isso também, né? Que a gente tem observado que a universidade muito no seu papel mesmo ali, né? Para a sociedade. Perfeito, Michele. Eu acho que foi muito bom, né, você ter trazido, né, essa percepção, porque realmente complementa, né, e eu acho também, né, considero muito interessante essa relação, né? Essa relação entre a academia, entre a universidade, o saber fazer, né, das pessoas ali, e essa possibilidade, né, de ampliação até, né, dos temas de pesquisa dos próprios professores, porque a questão da educação ambiental e como que isso cresceu, né, dentro da linha de pesquisa, das linhas, porque aí perpassa as duas linhas de pesquisa do programa, e muito voltada para a área de concentração do Programa de Políticas Sociais, que é regulação e participação, né? Então, nós estamos dentro de um processo regulatório e trabalhando a questão da participação e do controle social, né? Então, o projeto, né, Territórios do Petróleo, ele se encaixa perfeitamente dentro da proposta, né, e cria um espaço, né, articulado até, né, para a própria inserção dos nossos alunos, como você bem colocou. Né? Muito bom. Eu vou aproveitar o assunto e já vou trazer a Suelen também. E assim, Suelen, estamos abordando essa questão da pós-graduação, de que forma que ela se relaciona com a formação de mão de obra, atuação no mercado e também atuação no territórios, né? Dessa forma, quando você se depara com a educação ambiental sendo um princípio muito forte do projeto, né? Uma linha de pensamento muito forte do projeto, de que maneira, quando você atua com esse público definido, você consegue vislumbrar impactos e resultados e mudanças desse público? Na verdade, assim, o que a Denise e a Michele estão falando, eu sinto um pouco na pele, né? Na verdade, eu sou um fruto aí do programa, né? Na verdade, não é meu primeiro emprego, mas eu estou finalizando o doutorado, então eu tenho essa experiência de estar ali no projeto, de estar no programa de políticas sociais, e também agora estou podendo contribuir e aprender também outras coisas dentro do projeto Territórios do Petróleo, que eu acho que eu acho que na verdade é uma escola de formação também para a gente que está ali atuando como técnico, né? A gente vai aprendendo várias coisas, inclusive, né, na questão no sentido de lidar mesmo, de mediar e de trabalhar diretamente. O meu cargo, né, como a gente vem falando, eu não trabalho diretamente com as pessoas do núcleo, né? Na verdade, o meu trabalho, e um pouco diferente do da Michele, né, que a Michele tem mais esse contato com o campo, né? Então, eu também já chamo ela um pouco para falar dessa questão que você me traz.
mas eu acho assim, o meu contato maior é com a equipe técnica, no sentido de que a gente pensa, né, junto com a coordenação, né, que é representada pela Michelle, pelo Marcelo e a própria Silvia, as formações, né? A gente pensa ali como que a gente vai instrumentalizar os técnicos para eles estarem agindo, né, sobre as demandas que o campo vem trazendo, né? Então, sempre quando o campo tem uma demanda, tem uma necessidade de aprender sobre algo, de conhecer algo melhor, a gente também tenta trabalhar no sentido de instrumentalizar o campo. O que a gente pode perceber, né, de fazendo esse paralelo, de estar com a equipe, de conhecer o núcleo, porque eu conheço, não com grande categoria como os técnicos, né, mas participo de reuniões e tudo, o que a gente pode perceber é que as pessoas elas estão ficando cada vez mais qualificadas para discutir os problemas que elas têm vivido, que elas têm enfrentado, né, os impactos. Eu não consigo te dizer, né, se esses impactos têm sido amenizados ou se eles têm se transformado no meio, né, na sociedade, porque a gente tem vivido um período de crise muito forte, né, uma crise econômica, uma crise social, uma crise na saúde, né? Então, assim, a gente tem vivido um momento muito difícil, mas, em contrapartida, a gente tem encontrado pessoas que estão se dedicando a se qualificar para lutar, para se mobilizar, para mobilizar as pessoas ao seu entorno. Então, hoje, o que a gente percebe é uma participação das pessoas do núcleo, tanto dentro de uma instância política, quanto no caso, assim, né, de uma audiência, ou de uma participação na elaboração de um plano plurianual, por exemplo, que é o PPA, que está tendo agora nesse ano. A gente percebe que as pessoas estão muito mais qualificadas, né, pensando em toda essa trajetória que elas vêm passando desde lá da primeira fase, né, que foi a fase de mobilização, né, como a Michelle já explicou. Então, a gente tem aí um público que realmente tem se mobilizado para tentar diminuir esses impactos, né, e transformar e trazer uma qualidade de vida melhor para a sociedade. Ela mencionou, né, me chamou aí para essa conversa, mas assim, eu concordo com o que a Suelen está dizendo e complemento dizendo assim, eu estou nesse projeto desde a fase 1, né, e já estive em diferentes papéis no projeto. A gente percebe assim, que a trajetória do projeto, né, o público que está conosco, as pessoas que estão sendo como membros do núcleo de vigília, elas também têm acompanhado, né, essa trajetória. Na verdade, não é nem que eles estejam acompanhando, a gente, de fato, tem feito uma trajetória coletiva de retroalimentação do conhecimento, né? Então, a pesquisação é uma metodologia que pauta esse processo e a gente tem visto na prática, né? Então, é a pesquisa sendo construída com o público envolvido. E a fase 2 do projeto ela foi dedicada à consolidação desses grupos, que a gente chama de consolidação, é a coesão do grupo, é o sentimento de pertencimento, é desenvolver, porque como a gente trabalha com diferentes localidades e diferentes grupos sociais, a agenda prioritária desses grupos elas são diversas. Então, a gente teve que trazer uma unidade de interesse, de atuação, e aí, para conseguir essa coesão. E hoje, na fase 3 do projeto, nós temos, dentro da equipe técnica, não apenas alunos da universidade, mas também sujeitos da ação educativa do próprio projeto. Então, pessoas da comunidade que participaram conosco como membro do núcleo de vigília, depois já atuaram como agentes de mobilização e hoje estão como técnicos, pessoas que retornaram aos estudos, concluíram algumas formações e está conosco. Então, o que eu estou entendendo que você pergunta de alguns resultados alcançados nessa perspectiva educativa, né? E aí eu consigo, sim, identificar muito, e até mesmo de chegar à oportunidade e o acesso a esses grupos que, historicamente, não chegam, né? Então, a participação no projeto, além dela trazer essa transformação cidadã, ela também está
possibilitando acesso de melhoria da questão socioeconômica mesmo, acesso ao trabalho, um trabalho mais, né, que tem uma relação mais próxima com a universidade e com esse grupo, né, que está ali pensando nos problemas da sociedade. Como eu disse no começo, né, são 10 cidades, é uma área grande, né, pega a região norte, pega Lagos, então, assim, são municípios que são impactados diretamente com a arrecadação do petróleo, né, as prefeituras dependem desse valor que entra, né, da arrecadação, e só que é uma arrecadação que é variável, né, então a gente percebe que o que está muito ameaçado por conta desse sobe e desce do barril do petróleo. Diante disso, eu queria perguntar para vocês três de que forma que é essa oscilação, esse sobe e desce do valor do barril do petróleo, ele impacta, ele influencia no trabalho de territórios, né? Porque a gente observa desemprego, a gente observa circulação de dinheiro, entre outros problemas causados por conta disso. Professora Denise, diante da sua análise, da sua participação em territórios, como que você observa isso, essa dependência que os 10 municípios acabam tendo, né? E de que forma que eles são mais ameaçados, vamos dizer assim, com esse sobe e desce? São municípios, todos esses municípios, né? Eles eram altamente dependentes, né? Das receitas, dos royalties, das participações especiais. Para você ter uma ideia, em 2013, antes do início, né, do Territórios do Petróleo, só esses 10 municípios, né, eles recebiam mais de 40% das rendas petrolíferas do total dos municípios beneficiários. Então, 10 municípios aqui, todos aqui da nossa região, né, recebiam mais de 40% dos royalties destes municípios beneficiados. Então, a concentração muito grande e o nível de dependência é muito grande. E isso é muito ruim, né? Porque o preço do barril, atrelado ao dólar, torna isso, né? Esse volume de royalties, de participações especiais, muito volátil, né? Então, falando do período do Territórios, 2012 a 2014, o preço estava estável, entre 80 e 100 dólares o barril. Mas, a partir de 2014, a gente teve uma queda continuada. 2015, a gente chegou o preço do barril a 28 dólares. 2016, chegou a 27 dólares. Então, só retornou, né? Esse ano está retornando, né? Nós tivemos aí, depois de 7 anos, vamos dizer assim, né? Com preços muito abaixo, nós conseguimos 76 dólares, né? O preço do barril. E nesse segundo semestre vai ficar aí entre 65 e 73, para ano que vem estão calculando entre 43 e 60, ainda menos do que esse ano. E isso depende de uma série de fatores, né? A questão geopolítica aí envolvida, né? Nós temos aí a variante Delta, né? A queda do consumo, né? Aí da China. Então, tem uma série de fatores que interferem na questão do petróleo, né? A própria definição de oferta, né? Do próprio produto, né? Que isso também é uma coisa que tem um grupo, né? O grupo da OPEP é ainda um grupo muito forte, né? Então, os impactos foram, né? Aqui na região, muito significativos, mas não é só a questão da variação do preço do barril, né? A coisa piorou porque nós tivemos também, gente, além da oscilação do preço do petróleo, nós vivenciamos uma crise econômica e política há muito não vivenciada, né, aqui no país. Na Operação Lava Jato, né, que desestruturou toda uma cadeia, né, de empresas, de indústrias, inclusive da construção civil, que gera empregos, né, justamente para uma população, né, de menos poder aquisitivo, emprega muito, né?
Então, isso tudo foi desarticulado, né? Nós estamos dentro do Estado do Rio com uma crise fiscal enorme, né? E que não é só por conta da queda, né? da receita dos royalties do petróleo, tem uma série de outras variáveis envolvidas, inclusive um processo de desindustrialização que é anterior, né, a 2014, então a gente já vem perdendo espaço, e não é de hoje, né? E, inclusive, a introdução do sistema partilha de produção, né? Em que a forma de divisão é diferenciada e também é definido e articulado o uso desses recursos, né? Então, muda um pouco a forma como os municípios também, né, passam a receber determinados recursos já provenientes da exploração e produção de petróleo, que é diferente do regime de concessão. Então, é um somatório, né, de fatores que criaram vamos dizer, um enfraquecimento, né, da economia aqui na região pela falta de capacidade de investimento dos gestores, dos municípios, por conta da queda da receita, mas as dificuldades econômicas, inclusive, do mercado, né? Diante da crise sanitária e da crise econômica, né? Que a crise sanitária veio em cima de uma crise econômica já instalada, né? Então, certamente, nós tivemos uma ampliação, né, dos níveis de pobreza aqui da nossa região e de desigualdades, né? Porque quem tem recursos, e tem um grupo, né, que tem recursos, e até, né, como era uma região extremamente rica por conta dos recursos dos petróleos, esses recursos foram capturados por um seleto grupo, né? E esses fazem dinheiro em cima do dinheiro já acumulado, né? Então, sabe onde aplicar esses recursos para ter, né, um rendimento. E a maior parte da população não, né? É o dinheirinho na poupança, quando tem condição de ter um dinheirinho na poupança, que deixou de render agora que a Selic voltou, né? E a inflação está aí corroendo, né, qualquer tipo de ganho. Então, nós estamos numa situação, vivenciando uma situação muito difícil, e isso impacta, né, até o próprio trabalho dos núcleos de vigília, porque eles estão diante de problemas, né, cruciais, né, e que precisam de políticas públicas para serem resolvidos. Então, eu me lembro de ter falado com a Michele, comentado com a Michele, né, na época do final do primeiro ciclo para o segundo ciclo, né, que estava se pensando, nossa, se a discussão era o déficit informacional sobre os recursos dos royalties, é porque tinha muito royalties, né? E agora que não tem royalties, será que isso vai ser prioritário? Quer dizer, a discussão chega justamente na hora que acabou o dinheiro, quer dizer, a gente articula todo mundo para participar, e cadê o dinheiro, né, para priorizar os investimentos e as políticas públicas? E eu me lembro de ter dito a Michele, mais do que nunca nós precisamos, né, do controle social, da participação, porque se os recursos são escassos, aí é que a disputa pelos recursos escassos vão ser grande, né, muito grandes, e a gente precisa, né, que essa população se fortaleça, que tenha o seu protagonismo, né, para exigir o seu lugar. Eles têm que ter o lugar de fala deles, principalmente no momento como esse que a gente está vivenciando. Professora, depois desse contexto, né, político-econômico traçado diante dos royalties, né, de que forma, Michele, que o NVC consegue identificar isso e correr atrás de políticas públicas, né? De que forma, quais são as estratégias, quais são os caminhos mais procurados, e também quais resultados que você tem observado com investimento de tempo e também com investimento de políticas públicas, né? De que forma que o NVC tem buscado esse espaço mais igualitário do investimento dos recursos do petróleo? Então, Mozart, a Denise, tudo isso que a Denise falou tem duas questões assim que eu acho que são importantes serem observadas. A primeira é que dá bastante elemento para o controle social. Então, como ela mesma disse, nessa conversa que a gente teve no final da fase 1, a gente percebeu isso muito na prática durante toda a fase 2 e continuamos percebendo. Apesar dos recursos terem diminuídos, ainda são um volume muito maior do que toda a receita desses municípios. Então, essa receita ainda é muito maior do que as outras, e a disputa, então, ela fica maior, ela cresce, né?
E aí são elementos importantes para o controle social. Mas ela também traz um grande desafio, porque com todo esse contexto social e que ela também nos apresentou, existe uma questão que é de um problema concreto na vida das pessoas, né? Então, como você participar, como você estar nos espaços, né, de decisórios para essa disputa se você não tem o mínimo, né, digno para a sua sobrevivência e para dos seus familiares. Então, isso também nos coloca num desafio muito grande da mobilização social, de manter as pessoas, da permanência dessas pessoas, porque, de fato, elas têm questões concretas e muito agora, né, nesse período aí da pandemia, né, com a chegada desse fenômeno inesperado, nem tão inesperado assim para alguns cientistas, mas né, que a fome está batendo a porta de um número muito maior de pessoas. Mas, paradoxalmente, a gente percebeu também, a gente está finalizando agora o ano 1 da fase 3 do projeto, e a gente está no modelo remoto, que foi um outro grande desafio, né? Mobilizar pessoas que às vezes não têm nem acesso à internet ou não têm um dispositivo com capacidade de acessar as plataformas, e aí a gente volta, faz uma remobilização e a gente está tendo aí uma participação significativa das pessoas e chegando novas pessoas, porque a gente está conseguindo fazer reuniões comunitárias, então é o próprio núcleo de vigília falando para as pessoas e falando dos seus problemas, então isso fala mais alto para quem divide esses problemas, e estamos conseguindo, sim, tentativas de enfrentamento pelo próprio espaço democrático de direito, né, e desses espaços de decisão, como, por exemplo, esses instrumentos dessas peças orçamentárias previstas para a participação, como PPA. Esse ano a gente teve muita proposta para o plano plurianual do projeto, articulado com outros projetos do programa, que isso é muito bom, porque cresce o fortalecimento dos grupos, cresce uma rede, e também assim com essas articulações com grupos que o próprio núcleo está percebendo que são grupos importantes para se aproximar e conseguir aí alcançar políticas públicas, emendas parlamentares. Então, são os caminhos aí que a gente está percebendo que os núcleos já se apropriaram, já entenderam e estão se qualificando cada vez mais para participar, porque, às vezes, Moza, você está num lugar sem entender o que aquele lugar representa, sem entender os signos que tem naquele lugar, as normas, você legitima alguma coisa que vem contra a sua própria vida. Então, a participação qualificada ela é fundamental, e eu acho que isso que o projeto tem conseguido contribuir bastante com essas comunidades, né? Perceber, estar junto, absorvendo o que eles têm de conhecimento, principalmente dos seus problemas, e também auxiliar nessa participação qualificada nos espaços de decisão. Suelen, diante do trabalho de qualificação desse agente, você observa que ele acaba sendo uma massa crítica e que acaba reivindicando melhorias, reivindicando também indo às assembleias, às câmaras, para reivindicar e para analisar o que está sendo aprovado. De que forma que você observa na formação das pessoas essa vontade? É uma pergunta muito pertinente, né? Porque eu acho que ela complementa, na verdade, tudo que a professora Denise e a Michelle já falaram, né, desse panorama da questão dos royalties, né, e de como que está o cenário atual no estado do Rio de Janeiro hoje, principalmente nesses municípios que o projeto abrange, né? E o que a gente percebe, como eu comentei na minha fala inicial, né, as formações, elas são pensadas a partir de demandas que a equipe técnica nos traz. Então, sempre é algo que está pertinente no momento, é uma discussão que precisa ser aprofundada, é uma discussão que precisa ser iniciada,
Então, a gente sente isso da nossa equipe, né? Então, a equipe técnica, ela tem essa necessidade de aprender e de buscar sempre mais se qualificar para chegar com essa informação para o núcleo. Então, o que fica evidente, né, para a gente que está pensando a formação é, primeiro, que a gente tem uma equipe que está se qualificando para além do campo do trabalho no projeto Territórios do Petróleo, né? Que nós temos muitos membros da equipe, né, que já foram indicadas, escolhidas dentro das suas próprias comunidades para representar, né, em conselhos municipais, em audiências, né? Então a gente tem o corpo técnico do projeto, ele também já está um corpo envolvido nesse processo de mobilização e de busca por uma melhor qualidade de vida, por uma política pública que seja efetiva em seu município. E a segunda evidência que a gente pode perceber é que as discussões dentro das formações, elas são sempre baseadas na realidade dos municípios. Então, a gente sempre traz convidados de fora, né? A gente tem feito nas nossas formações um momento muito mais teórico com um professor acadêmico ou uma professora, né? E depois a gente vem para essa parte mais prática, tentando trazer pessoas que estejam na área, né, que a gente está pensando naquele momento. Então, pensando na última formação, né, que está muito recente na nossa memória, que foi sobre orçamento público, os exemplos que a equipe trazia eram exemplos reais, né, do dia a dia do que eles conviviam com o núcleo dentro dos municípios deles. Então, a gente percebe que há um envolvimento, sabe? Que há uma... como a Michelle falou, é uma retroalimentação, né? O campo alimenta a gente alimenta um pouco o campo nos alimenta, e assim a gente vai percebendo ali uma unidade, né? A formação de um grupo que realmente está se dedicando ao controle social, a buscar formas, né, estratégias, né, de participar e de ter uma participar e ter uma participação qualificada para poder alcançar, né, essas políticas públicas e que as rendas petrolíferas elas sejam realmente investidas em áreas que tenham uma durabilidade, né, e possam gerar frutos para as próximas gerações. Moza, se você permite, ela me estimulou aqui e me lembrou também, porque assim, eu acho que isso que a Suelen trouxe é um grande resultado do próprio licenciamento ambiental federal, desse grupo que pensou, né, esse modelo de ação para a Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma política tão importante e tão em disputa, né? A gente toda hora está vendo uma disputa envolvendo esse tema. E hoje eu tive a experiência, hoje eu escutei uma coisa de uma pessoa da equipe técnica muito simbólica, assim, eu acho que tem muito a ver com o que a Suelen trouxe agora, que a pessoa estava me falando, a gente estava conversando e pensando nas estratégias para o campo, e a pessoa me falou, ela fez um comentário assim, olha, é porque, Michelle, agora eu já não vejo mais o projeto Territórios apenas como o meu trabalho, mas eu aprendi o meu compromisso socioambiental como cidadão no mundo. E então, essa experiência que eu estou levando daqui, ela extrapola muito só a minha visão enquanto profissional, mas ela tem me colocado, descortinado, uso outras palavras, né? Mas descortinado esse olhar enquanto cidadão no mundo dos conflitos que a gente vive, de onde esses conflitos vêm e de qual lado que eu quero ficar. Então, isso é muito... Eu acho que isso simboliza bastante o envolvimento da equipe e o trabalho, né, que o projeto tem conseguido promover, né, individualmente, mas muito coletivamente, né, porque você não vai conseguir um coletivo se individualmente você não está envolvido com essa tarefa, com essas questões, com essas problemáticas. E o projeto Territórios, ele... para você, Michelle, que está desde o começo, de que forma que você consegue refletir tanta coisa que a gente conversou aqui hoje sobre ação, sobre formação, sobre atividade, sobre interesse público e interesse
pessoal, né? Defesas de bandeira. De que forma que você considera o Territórios do Petróleo hoje como iniciativa socioambiental? Eu acho que o projeto ele é um grande articulador, assim, ele tem um papel muito importante como articulador, integrador, assim, né, de tudo isso que já foi falado, então, da pesquisa, da extensão, da sociedade, e também entre os pares, sabe? Porque é um projeto que ele nasce com o objetivo de mitigar a desinformação sobre as rendas petrolíferas. E a gente falar de rendas petrolíferas é a gente falar do orçamento público municipal. E a gente entrar na esfera do orçamento público municipal está diretamente ligado às políticas públicas e como que a sociedade tem alcançado isso. Então, é de uma abrangência enorme que tem que ter, de fato, o programa ser interdisciplinar é importantíssimo para isso, para a gente conseguir ter um olhar tão abrangente, né? E também conseguir estar no campo fazendo esse papel, né? Então, essa articulação de saberes, de conhecimento, de experiência é muito presente no projeto. Não que isso não esteja presente em outros projetos da mesma natureza. A gente sabe que, inclusive, a gente tem o projeto Pescarte, que também é fruto da própria universidade, mas outros projetos que não estão tem um vínculo direto com a universidade. A gente sabe da importância de todos esses projetos, então, por isso que eu também trouxe o próprio licenciamento, né, esse instrumento da política, que é de fundamental importância, porque é uma política que chega na base e a gente percebe que tantas outras não chegam, né? Mas o Territórios do Petróleo, por essa característica que eu estou te dizendo, por trabalhar com um público muito diversificado em várias questões, né? Com demandas tão distintas e tendo que passar por todos esses caminhos, eu vejo que, para além de tudo que ele faz, ele tem esse potencial articulador muito forte. Professora Michele, Denise, que você coloca, né, os principais pontos aí, né, tanto a Suelen quanto você, eu acho que foram muito sagazes, né, em estar colocando e trazendo aí a importância, né, da educação ambiental, dessas medidas, né, a educação ambiental como uma medida de mitigação, né, no licenciamento ambiental, né, e a forma como é conduzido, né? E que a gente vê os enfrentamentos, justamente, né, pela forma como tem sido conduzido todo esse processo de educação ambiental, né, que é de dar protagonismo a essas comunidades afetadas pelos empreendimentos, né? Então, essa forma de desqualificar a educação ambiental, né, que a gente tem percebido, né, e o afrouxamento, né, em termos de legislação, é uma forma de reduzir o protagonismo dessas comunidades, né, que já se articulam, né, e já, né, sabem, né, se colocar, né, diante aí dos interesses, disputar esses interesses que estão em jogo, né, no uso dos recursos públicos, né? Então, eu percebo esse enfrentamento justamente porque percebem a força que a educação popular tem, né? E é muito grande, porque são pessoas que não têm a educação formal, mas não significa que, por não ter a educação formal, né, essa educação ambiental crítica que a gente tem levado e que os projetos de educação ambiental, como um todo, têm levado para essas comunidades, né, elas já conseguem, né, fazer o autoconhecimento, né? Consegue entender e compreender a realidade a partir das informações, a partir do diálogo, da articulação entre esses grupos que têm demandas diferentes, né? Mas que eles conseguem perceber, né, como que essa vulnerabilidade social deles é decorrente de um modelo, né, implementado
e como que esses grandes projetos que impactam, né, o meio ambiente em prol de ganhos, né, de grupos seletivos, né, fazem com que eles, né, fiquem, vamos dizer assim, muitas vezes sem condição de lutar. A partir do momento que eles têm uma postura, né, mais cidadã, de mais entendimento, com conhecimento mais qualificado e se articulam, eles já perceberam que eles passam a ter voz, né? E aí eu acho que é um interesse deles de se articular. Eu me lembro que logo no primeiro ciclo, né, a educação ali, a alfabetização digital, a alfabetização, né, os meios de comunicação, né, aquilo ali era uma novidade para eles e eles ficavam muitas vezes, né, será que eu vou saber mexer nisso? Eu me lembro, né, na oficina sobre royalties do petróleo, né, que entrava, né, para poder ver o valor dos recursos, que tinha os gráficos, eles começavam a entrar e a descobrir, nossa, olha aqui, né, as receitas mensais de royalties, isso tudo, né? Quando entrava nos orçamentos dos municípios, então aquilo tudo para eles, nossa, mas isso está aí, o que isso significa? Então, era uma realidade nova e eles conseguindo, né, ali acessar e compreender determinadas informações que até então eles não sabiam nem acessar, né? E não tinham nem o mínimo, né, para, né, ter acesso a essas informações. E isso é muito importante, foi muito importante para o momento atual, né, que a gente não está tendo condição, né, muitas vezes, de estar fazendo essas reuniões presenciais, né, e consegue articular, porque isso foi não crescendo, né, e aí eles foram também se adaptando. Então, foi de fundamental importância. Eu não tinha, naquele momento, né, percebido a importância, né, como que esses instrumentos, né, facilitam, né, o acesso à informação, né, desses grupos. E, no momento de pandemia, né, foi de fundamental importância. Diante disso, dessas formações, dessas oficinas, do passado, de agora também, né, das outras fases e também de agora, numa outra realidade, né, na realidade virtual, digital, de que forma que o pesquisador ele é atingido com essa sensibilidade, de que forma que essa sensibilidade atinge o pesquisador quando ele se depara não só com os dados, que eles são oficiais, mas com os resultados dos dados que são oficiais, mas não são justos, não são aplicados. De que maneira que as pesquisas científicas, na sua opinião, no âmbito do Territórios do Petróleo, essas pesquisas científicas, elas não só são aplicadas, mas, na sua observação, elas servem também para que o cidadão reflita e busque saídas? A pesquisa, e no âmbito aí do programa, né, de pós-graduação em políticas sociais, tem as mais diversas vertentes, né, tem pesquisas dos mais diferentes âmbitos, tem na área ambiental, tem na área do território, né, tem na área de gênero, né, então é uma variedade muito grande, né, de pesquisas que são desenvolvidas a partir desses grupos, né, prioritários, não só das demandas dos próprios grupos, mas o próprio grupo como, né, um objeto de pesquisa, né, do próprio pesquisador. E essa interação, né, é de fundamental importância, né, não só para o pesquisador, mas na devolutiva, no retorno, né, da compreensão, né, de certos aspectos que muitas vezes são vivenciados por essa população, mas eles não percebem, tipo a invisibilidade do trabalho da mulher, né? Então, isso aí, muitas vezes, isso é uma coisa tão comum, né, que elas fazem o trabalho e muitas vezes não são valorizadas, mas a pesquisa mostra, né, o tempo gasto, né, nos trabalhos domésticos, né, e uma série de outras questões do próprio trabalho, por exemplo, na própria pesca, né, que a gente pensa muito no pescador, mas como que a gente aprendeu que as mulheres desenvolvem uma série de atividades,
né, na pesca, e muitas vezes isso não é visível, isso não é valorizado. Então, eu acho que é uma troca muito importante, porque a academia, né, ela consegue essas informações, ela reflete, ela produz o conhecimento, mas existe essa troca e essa devolução até para eles mesmos começarem a refletir sobre o próprio dia a dia, sobre o próprio cotidiano, né? E a valorizar, né, o próprio conhecimento, o próprio saber, que muitas vezes é um saber que passa ali de geração para geração, mas isso não está, né, documentado, não está escrito, né, são os artesanatos, né, são as formas, né, de produção, né, dos mais diferentes aspectos, né, e que são importantes, completamente importantes para aquele grupo ali, e muitas vezes não tem a valorização devida nem por eles mesmos, né? Porque é uma coisa tão natural, pega, né, de conversa, de pai para filho, né? E aí vai de geração para geração, né? Mas o importante é eles perceberem e valorizarem, né, o trabalho que eles desenvolvem. Professora, a sua posição, né, me faz partir para o encerramento com vocês. Uma coisa bem dinâmica e rápida, queria uma palavrinha de vocês três sobre o futuro, né? A gente sempre finaliza com o futuro. Como é que vocês veem o Territórios do Petróleo no futuro? Onde vocês sonham que o Territórios pode chegar, né? A gente já debateu o passado, a gente debate o presente, a gente refletiu sobre tudo que o projeto produz, e o projeto produz muito, né? Então, assim, agora vamos olhar um pouco para frente. Acho que é possível sonhar também, apesar de uma pandemia, uma situação tão chata, difícil, que a gente se adaptou. Então, assim, rapidamente, como vocês três, vou começar pela Suelen. Suelen, de que forma que você vê o Territórios no futuro? Eu vejo que o projeto, que o Territórios, ele tem um potencial muito grande, né? A gente já falou tudo aqui, você já resumiu, né, o que pode ser feito, o que faz. E o meu desejo, assim, né, sendo bem, vou até, não sei nem ser utópica, mas o meu desejo é que a gente consiga alcançar, né, essa mitigação da desinformação, das rendas petrolíferas, e que a gente consiga também fazer com que as pessoas, né, se movimentem, caminhem e descubram aí essa trilha da cidadania e sigam em frente mesmo depois, quando a gente já não estiver mais aqui fazendo o nosso trabalho, né, técnico. Todo esse trabalho que a gente tem feito, ele é finito, né? Então, que o meu desejo é que essas pessoas realmente se incorporem nesse papel, né, e sigam aí essa trilha da cidadania, né, pegando o nome aí que saiu no nosso terceiro seminário também, sigam essa trilha da cidadania em busca de políticas públicas que transformem a nossa qualidade de vida. É meu desejo. Futuro do Territórios. Nós tivemos oficina do futuro na época, né, do primeiro ciclo, né, e era justamente trabalhar, né, com as pessoas, a comunidade, né, dos municípios afetados, elas pensarem o futuro, quer dizer, agir para conquistar o futuro aí que queremos, né? E então, o meu desejo, né, é que esse futuro seja que esses grupos consigam, né, se emancipar, né, através aí, né, da resistência, né, e da ação qualificada, né, junto aos órgãos competentes para que consigam viabilizar as políticas necessárias para os seus municípios, de forma coletiva, pensando de forma coletiva. Ficou ruim para mim agora, né, Moisa? Porque a primeira coisa que eu pensei quando você perguntou foi exatamente isso, assim, um futuro mais em curto prazo, mas um futuro mais em longo prazo, que é esse futuro mais utópico que as meninas já trouxeram. A gente percebe que a evolução, né, o caminhar, não sei uma evolução, mas um caminhar bastante positivo do projeto, no sentido da apropriação do conhecimento e também desses espaços de decisão, né? A gente se entendendo nesses espaços e como que a gente pode conquistar melhorias. Então, eu percebo que o projeto
talvez aí mais uma fase do projeto ele consolide melhor todas essas todo esse aprendizado que a gente vem acumulando, mas que o futuro assim do território nesses 10 municípios eu também sonho em ser essa semente brotando aí na sociedade, da sociedade entendendo que a desigualdade social ela é criada por nós mesmos e ela deve ser combatida por nós mesmos. E que tudo que a gente tem de conquista até hoje é fruto de lutas e até mesmo de vidas de pessoas que no passado entendiam isso. Então, que a gente possa ser hoje esse grupo de pessoas de resistência, pensando num futuro melhor para as próximas gerações e que essa semente, de fato, possa ser germinada e crescente aí em todas essas pessoas que a gente vem trabalhando. A gente já tinham crianças que participavam na primeira fase, que hoje são adolescentes e jovens, e já estão aí muito ativos nas universidades, até mesmo dentro do núcleo. Então, que isso seja aí fruto para uma vida mais digna, né? Porque está difícil. Eu vou encerrar com a palavra dignidade, né? Porque eu tenho que agradecer a participação de vocês três, da Suelen, da Michelle e da Denise, que foi de grande valia para a gente, para o Tom da Ciência, porque é um projeto que a gente estava querendo trazer há muito tempo, e aí nessa fase a gente conseguiu trazer, nessa nossa temporada a gente conseguiu trazer, a gente fala temporada aqui. Então, assim, obrigado pela contribuição, por mostrar que a educação ela é popular e inclusiva e atende e atinge a comunidade com efeitos diretos positivos e efeitos colaterais positivos, vamos dizer assim também, e efeitos que deixam gerações e gerações com valores, né? Então, são valores que o projeto deixa de herança. Então, se o sonho é utópico ou não, é um sonho e é muito possível desde 2014 realizá-lo, que é o que está acontecendo. Então, são etapas e mais etapas, e para entender como um recurso que é da União pode ser melhor aplicado. Ninguém está tirando nada de ninguém, é um recurso da União. Então, é um recurso que possibilita os sonhos. Então, territórios do petróleo, em 10 cidades, no território do Rio de Janeiro, ele possibilita sonhos, e o Tom da Ciência encerra por aqui, hoje, com essa valorosa contribuição do projeto e das participantes, Michelle, Sueli, Denise Terra, no nosso encontro de hoje. Obrigado e próximo mês a gente se encontra. Até lá.